E vamos então à questão número 9. A questão número 9 é sobre um poema do heterônimo de Pessoa, do guardador de rebanhos, Alberto Caeiro. Então o texto é pequeno. Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no universo. Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer, porque eu sou do tamanho do que vejo, e não do tamanho da minha altura. Nas cidades a vida é mais pequena, que aqui na minha casa, no cimo deste outeiro ou oiteiro. Na cidade, as grandes casas fecham a vista a chave, esconde o horizonte, empurra o nosso olhar para longe de todo o céu. Tornam-se pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar, e tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver. A Unicamp, então, quando coloca o texto, pergunta, explica a oposição estabelecida entre aldeia e cidade. Lembrar que Caeiro é um poeta típico do campo, é o poeta da natureza, é por isso que ele é o mestre dos demais. A resolução, o que diz aí? A oposição que se estabelece entre aldeia e cidade baseia no que se pode ver num e no outro lugar. Na aldeia não há as multidões, tudo é mais claro, mais concreto. A aldeia é o meio natural, não há artificialismo. Aí vem a letra B. De que maneira o uso do verso livre reforça essa oposição? Então, lembrar que o verso livre possibilita uma busca melhor de ritmos, enquanto os versos medidos cerceiam a liberdade. Dessa forma, Caeiro opta pelos versos livres, pois dá uma ideia mais ampla da visão das coisas. É o heterônimo falando das coisas como elas são, como elas têm que ser, sem mistério. Nada de mistério. O que há nas coisas são apenas as coisas que eu vejo. O mistério consiste em elas não terem mistério nenhum. A questão número 10 é um pequeno texto da obra A Cidade e a Serra do Esquerós. Olha o pequeno texto aí, ó. Trepamos então alguma ruazinha de aldeia, 10 ou 12 casebres sumidos entre figueiras, onde se esgaçava, fugindo lá pela telhavã, o fumo branco e cheiroso das pinhas. Nos cerros remotos, por cima da negrura pensativa dos pinheirais, branquejavam ermidas, o ar fino e puro entrava na alma, e na alma espalhava alegria e força. Um espaço tilintado de chocalhos, Guiz morria pelas quebradas. Jacinto adiante, na sua égua russa, murmurava, que beleza! E eu atrás do burro do Sancho murmurava, que beleza! Frescos ramos roçavam os nossos ombros com a familiaridade e carinho. Esquerós, Cidade das Serras. Vejamos aí o que se pede. O que a Unicamp pediu? O que o trecho revela na visão de Jacinto sobre a aldeia e que afinidade existe essa visão de Alberto Caeiro no poema. Lembrar que tanto Jacinto, na fase final, quanto Alberto Caeiro são indivíduos que se voltam para a natureza. Não se esquecer que Jacinto, na mitologia grega, também é o nome de um pássaro. Na realidade, Jacinto era um deus, castigado, se tornou numa planta. E planta é um local onde ela dá fruto, onde ela veceja no campo. O que o aluno tem que escrever aí? Lembrar que Jacinto, entediado da ociosidade em que vivia em Paris, no meio de tanta urbanidade, acha-se extasiado diante dos encantos de Tormes, da natureza. Caeiro, heterônimo de Pessoa, mestre bucólico, criado nos arredores de Lisboa, no campo exalta os encantos da natureza. Tanto Jacinto como Caeiro encontram na natureza a verdadeira felicidade. A Unicamp, então, perguntou ainda, explica a relação entre o protagonista e a paisagem nas duas frases sublinhadas. Veja bem, quando ele coloca aí, é lembrar que Jacinto, deixando o artificialismo vivido em Paris, encontra no campo o lugar onde deve florescer um verdadeiro Jacinto, surgindo o homem natural, feliz do campo. Contrapõe-se, portanto, o homem da terceira fase com o homem da primeira fase da cidade e dos campos. Então, nós tínhamos lá a tese do homem, quanto mais civilizado, mais feliz, a antítese, que é o homem contrariando da cidade grande, e a síntese, que é a junção do campo com os benefícios da cidade, tornando aí o chamado desenvolvimento sustentável. É a tese, a antítese e a síntese no livro A Cidade e as Serras. Questão número 11. Questão número 11 é um texto de Graciliano Ramos, de Vidas Secas. É aquele texto em que mora o Fabiano como autêntico bicho, né? Trabalhando a vida inteira, nascer para ser bicho, viver como bicho, trabalhando sem nunca descansar e sem ter direito a nada. O que a Unicamp pediu aí? Ela pediu que visão Fabiano tem de sua própria condição, justifique. Não se esqueça que a obra é narrada em terceira pessoa, discurso indireto livre. O que Fabiano pensa, na realidade, é aquilo que o próprio autor põe na sua cabeça. Então, Fabiano se define como um bicho. Fabiano era um bicho.
nasceu para ser vaqueiro, para cuidar de coisas alheias. Sabia de sua condição miserável, que se dava bem com os animais, um ser inferior que resmunga sem poder de verbalização. Era só lembrar disso. E aí nós vamos observar que a Unicamp fez a outra pergunta. Letra B. Explica a referência que ele faz aos homens ricos, com base no enredo do livro. Quem é o homem rico? É o coronel, é a estrutura fundiária, é o homem que tem uma condição superior financeiramente falando, que vai explorar sempre o miserável analfabeto. Aí o aluno, olhando o livro, ele responde com facilidade. Esta é a condição do sertanejo eternamente endividado. Trabalha para o patrão, se colhe, divide o produto, se não colhe, arca sozinho com prejuízo. Por isso, sua dívida com o patrão é impagável. Quanto mais trabalha, mais deve. Só pode acabar mesmo fugindo. É o livro que lembra a mudança no primeiro capítulo e a fuga no final. É o eterno circuito do sair e o eterno voltar, ou seja, é o sertanejo eternamente miserável no seu destino de que foge da seca e acaba no final sempre voltando para o mesmo ponto de partida, tá vendo? Depois vem a última questão, número 12, que é sobre um texto do livro Memórias do Sargento de Milícias. Nesse livro, a FUVEST, a Unicamp, fala muito da questão do jeitinho brasileiro, o favoritismo. É um texto que mostra o momento em que aparece o Major Vidigal, as comadres, Maria Regalada, em que ele questiona sobre a licença de deixar o Leonardinho tornar-se um sargento de milícia ou não. E aí, logicamente, vem aí o texto falando do nosso defeito. E a Unicamp perguntou, explica o defeito a que o narrador se refere. Lembrar, veja que diz o nosso defeito. O que o aluno tem que lembrar? Lembrar que nesta obra aparece sempre um favoritismo. Então, o que ele tem que escrever? O defeito a que se refere o narrador, identificado com o pronome possível nosso, é uma característica do brasileiro, o jeitinho brasileiro, a nossa malandragem, expressa da dialética da malandragem do grande mestre Antônio Cândido. E letra B diz o seguinte, relaciona o defeito com esse episódio que envolveu o Major Vidigal e as 3 mulheres. Lembrar que o Major Vidigal estava, de certa forma, relutante em não dar licença ao menino, porque o rapaz, para ser major, para ser sargento de milícia, para se casar, tinha que ter licença da condição de gradeiro. E ele invoca a lei. Quando as mulheres dizem, olha, o que é a lei, se o senhor é a própria lei? Então, a lei, nesse caso, ela existe de maneiras diferentes, dependendo da condição social de cada um. O que o aluno vai escrever? Lembrar da seguinte forma, o Major Vidigal, terrível chefe miliciano, envolvido pelas mulheres em comissão, especialmente pela Maria Regalada, cede também aos interesses pessoais, vencido diante das provocações de Maria Regalada. Ao dizer um não à pretensão das comadres em nome da lei, abre-se o diálogo, horas a lei. O que é a lei se o senhor é a lei? Aí está o jeitinho brasileiro, a corrupção endêmica brasileira. Todo mundo quer achar o meio de levar alguma vantagem. É o livro que mostra isso o tempo todo. Ninguém trabalha, ninguém produz, mas todos querem levar a sua vantagem. Não é isso? Bem feita a prova, uma prova de bom nível, que só quem leu a obra, quem leu os testes, quem fez a prova com um bom nível de leitura, foi bem. Não há nenhuma questão que provoque dificuldade ou qualquer ambiguidade. A questão bem feita, uma prova que privilegia quem lê e quem se aplica aos estudos. Parabéns pela prova da Unicamp.